tá? Para manter uma libertação profunda, você identifique áreas de engano na sua vida. Se Satanás ele manifestou em uma hora e confessou algo, aí tu fala, meu Deus, isso aí eu já sei, eu já renunciei a isso, mas tem alguma coisa te faltando. Talvez não é só o saber, o reconhecer que tem um pecado ou uma coisa que você não pratica mais, mas é um mal que sempre te assola naquela área, mesmo que tu não peque, mas aquele espírito consegue entrar. E você está com falta de revelação e do poder do Espírito Santo habitando em você. Apóstolo, mas eu tenho poder, eu tenho unção. Sempre tem alguma coisa que estamos em falta. E nós temos que identificar. Às vezes achamos que estamos orando, mas não estamos orando o suficiente. Às vezes achamos que já estamos jejuando, mas não estamos jejuando o suficiente. Irmãos, tem libertação que ela eu falo que é genérica. É aquela que é rápida. A pessoa liberta a pessoa rápido, já manifesta, sai. Ou nem precisa de manifestação para libertação. A pessoa se constrange, se arrepende, confessa o pecado. A pessoa começa a ser transformada e amém, tem uma vida livre e a vida dela muda. Mas existe libertação que elas têm raízes profundas de iniquidade. Neste caso, neste caso de libertação, tá? Se torna muito mais difícil e você tem que ter acompanhamento de um ungido na sua vida. Pessoas que sabem lidar com libertação e tenham unção, tá? Para te ajudar. Agora, você em si, você pode muito bem crescer espiritualmente e aprender a lidar com isso. A nossa função é essa aqui, te ensinar para que você aprenda a lidar com a sua libertação, uma autolibertação, uma busca contínua pela presença de Deus, do Espírito Santo. Então, princípio importante, vou fazer um resumo do que eu falei até aqui agora para vocês. Vamos lá. Verdadeiro arrependimento e não remorso. Então, vamos lá. Eu posso falar um pouquinho com vocês aqui de verdadeiro arrependimento? Vocês querem anotar aí? Vamos lá? Então, vamos embora. Anota aí, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Para manter a libertação. Olha, olha, escute o que eu vou dizer para vocês por experiência. Eu tenho momentos, irmãos, eu tenho momentos, que eu já reparei isso aqui, que eu ministro em pessoas no culto, elas manifestam, manifesta diabo para tudo quanto é lado. Porém, esta pessoa não se arrependeu do pecado. Ali foi uma extrema graça e misericórdia, mas não teve arrependimento. Eu cansei de ministrar em jovem pessoa que o diabo fala só pombagira, isso não sei o que lá. Eu sou um diabo tal, faço isso na vida dela. E a pessoa chora na hora e volta a mesma coisa. E não tem verdadeiro arrependimento, ela some da igreja. Vem no culto, manifesta e desaparece, não volta. Então, o que que significa isso? Eu falo para vocês. Sabe o que significa isso? Pessoas que ainda não encontrou, né, no coração delas o motivo pela qual elas querem realmente ser salvas. Elas não querem ser salvas. Elas não entenderam a salvação ainda. Né? Se Deus abriu a porta para ser liberta, acontece um sobrenatural e depois a pessoa some e desaparece, que é uma falta de compromisso e responsabilidade muito grande consigo próprio. Entendendo? Eu tenho muito temor, assim, estou ministrando libertação, estou olhando muita gente, eu vejo muita gente. Eu sei que Satanás está ali, mas eu consulto o Senhor e falo, Senhor, tem pessoa que não está preparada para a libertação ainda. E é verdade. Aprenda isso. Nem todos ainda estão preparados para uma libertação. Tem algumas condições que tem que ser ainda acertada na vida delas. Às vezes a pessoa não aceitou a Cristo de todo o coração, às vezes a pessoa ainda está brincando com algum pecado, a pessoa está em uma situação que Deus quer dar um presente, um dom da libertação para libertar na terra, mas ainda ela negocia, ela ouve verdade profunda, é tocada por Deus, mas ainda ela continua em uma situação que ela não quer mudança. Beleza, então vamos pregar na verdade, vamos pregar na verdade. Ministro, tem pessoas que manifestam, mas ainda continua. Por quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É bíblico, tá? Até Judas teve o tempo de se arrepender, não se arrependeu. É o que mais tem exemplo na Bíblia. Pessoas que alcançaram unções tremendas, mas não se arrependeram, não mudaram, perderam seus direitos. Então vamos lá. Anota aí. O verdadeiro arrependimento e a busca por perdão e remissão. Há dois tipos de tristeza, a primeira coisa que você tem que entender. Tá? Que após a sua libertação, existem dois tipos de tristeza que vem na pessoa. Tá? Uma mata você espiritualmente,
e a outra te salva espiritualmente. A que te mata espiritualmente é a tristeza que Paulo diz segundo o mundo. É aquela tristeza do remorso, né? Que, pô, Deus está me constrangendo para eu mudar. Aí fica triste porque tem que mudar. Fica triste porque tem que largar um cara que não é nem para estar na vida dela e fica namorando um cara mundano, aprisionado ao pecado e fica triste. Meu Deus do céu, a pessoa lê essa Bíblia, se vai lá em Esdra, né, em Neemias, eles arrancavam o cabelo dos homens de Deus, dava tapa neles, dava surra de vara, porque eles se relacionavam com mulheres gentias, trazia contaminação e idolatria para dentro de Israel. Eles eram contra o que a lei de Moisés ordenou para eles. Então hoje, nós vemos muitos cristãos que a libertação está dentro da igreja, mas elas querem pegar com as mãos delas o homem do mundo. E Paulo diz: sabe-se lá se você vai salvar. Então vai na Bíblia, a Bíblia está falando. Então, o que eu aconselho as pessoas, né? Não, porque é de Deus. Beleza, se for de Deus, amém. E se não for? Esse é o problema. Eu estou vendo muitas pessoas pegando vento com as suas próprias mãos. Então, as pessoas têm tristeza, a tristeza que mata espiritualmente é aquela, foi liberta, fica com vergonha de ter sido liberta. Vergonha, não quer voltar para a igreja, tá triste porque manifestou o diabo. Isso é o espírito de engano, imaturidade. Né? Agora, a tristeza que te salva espiritualmente é o constrangimento segundo o Espírito Santo. 2 capítulo 7, versículo 10, anota aí. Diz assim, ó, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que produz a salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Tá lá, 2 Coríntios 7, 10. Paulo está falando sobre arrependimento. Então, essa tristeza que Deus nos provoca quando Ele nos disciplina, quando Ele está nos tratando, é uma tristeza que ela te eleva a uma qualidade de arrependimento genuíno. Agora, tristeza porque você pecou e fica se lamentando pelo pecado, eu não mereço viver, eu quero morrer, eu não consigo vencer isso na minha vida. Tome cuidado para não ser remorso, hein? Reconhecimento, beleza, passamos por isso aí, passamos pelas melancolias, mas nós temos que quê? Aprender uma coisa. Se nós somos pecados, olha só, se pecamos, né? Estamos em fase de libertação. Você pecou contra o Senhor. Meu conselho é, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles se esconderam da presença de Deus em vez de se esconder na presença de Deus. Tá vendo isso aqui, ó? Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus, em vez de se esconder na presença de Deus. Então, para você manter libertação, não quer dizer que você não vai pecar, você vai falhar. É processo. Mas o segredo é, tá? Se esconda em Deus. Por máximo que seja difícil o teu pecado, por mais que traga muita perturbação para você, por mais que isso te feriu, não se afaste da presença de Deus. Então, a pior decisão que você pode tomar, né, ao pecar, é evitar a responsabilidade da confissão e ignorar o caminho para a sua cura e para a sua libertação. Mesmo que seja desafiador para você enfrentar a batalha contra o seu sentimento de culpa, tá? Lembre-se que Cristo, né, nele há amor, a correção, santificação suficiente para restaurar a sua vida. É isso que eu estou falando para você. Então, a pior coisa que você faz depois de uma libertação, passou por libertação, pecou, é se esconder, voltar atrás e deixar que o diabo te acuse. Você está vendo que não dá certo, você não pode, você pecou de novo. Tira isso da tua cabeça. Há perdão, restauração, amor o suficiente para a tua vida. Tu pode cair 10 vezes, mas o Senhor vai lá assim: o justo cairá por 7 vezes, mas tornará a levantar. Ele vai te levantar. Não deixe que espírito de condenação te ataque a tua mente depois de libertação, porque eles vêm para tentar trazer opressão. Então, tu já aprendeu, né? Na batalha espiritual, para manter a libertação e avançar, temos que aprender a reconhecer o quando nós estamos debaixo de opressão. Anota aí, opressão. Opressão. Então, o primeiro campo da batalha espiritual, ele é na mente através de opressão. Da mente, ele quer o coração. Se o diabo consegue acertar o sentimento do coração, te prender ali,
Ele entrou, ele conseguiu um motivo para começar a te induzir agora a pecar e ele poder entrar para tomar posse. Então, opressão para entrar, obsessão. Obsessão, já falei para você, já ensinei, né? Na obsessão, né, quando o diabo ele entra com obsessão dentro da alma humana, né, aquilo que era uma opressão se torna um desejo. Então, a luta que era fora se torna interna. Então, você tinha luta na mente, no pensamento, agora você está sonhando com isso. Agora você está começando a desejar aquilo que você estava lutando. Então, o da opressão virou uma obsessão. Da obsessão vem o quê? Possessão. Então, quando o diabo ele leva a pessoa, o pecado que é o Mateus, Tiago diz, primeiro João também diz, né, o pecado, né, quando ele é gerado, que conduz à morte, etc, etc, entra a possessão. Então, o diabo conseguiu te dominar. Quando o diabo consegue te dominar dentro de uma estrutura de pecado que você não consegue sair, isso se chama possessão demoníaca. Ok? E por último, endemoniamento. Né? Depois que a pessoa passa por possessão, ela fica endemoniada, ela pode ser manifestada, ela pode viver endemoniada ou pode passar por um processo de demoniamento e ser liberta. Então, tem pessoas que tem pessoas que vivem endemoniada. O que é uma pessoa que vive endemoniada? É aquela pessoa que ela dorme e acorda irada, com ira, com ódio. Entende? Ela está totalmente dominada pelas trevas. Bom, então, a verdadeira prova do arrependimento consiste numa tristeza segundo Deus. Então, tem momentos, olha só, deixa eu repetir para você. Tem pessoas, você talvez está aqui, talvez esteja falando com você. Tem pessoas que, por máximo que você chora, confessa o pecado, você não consegue se livrar desse pecado. Pô, eu peço o pessoal da minha assessoria aí para me ajudar, eles não me ajudam. Eles não me ajudam, mas eu vou conseguir. Fiz sozinho aqui. Pronto. Vamos lá. Por máximo que a pessoa lute contra certos pecados, ela sempre está pecando, pecando, pecando. Duas formas. Ou Deus vai te visitar através de uma dimensão muito poderosa, do culto, e te liberta. Você é um preenchido do Espírito Santo naquela área. Recebeu uma graça maravilhosa de Deus. Repete comigo aí: graça maravilhosa. Tem momentos que nós recebemos uma graça maravilhosa de Deus, que Ele vem nos libertar dos nossos pecados. Amém? Há momentos que recebemos graça maravilhosa de Deus, que Ele mesmo vem nos libertar do nosso pecado. Tá? Eu recebia muita graça maravilhosa. O Senhor me visitava, jovem, tirava meus pecados. Ele me visitando, ele me lavando. Então, essa é uma graça maravilhosa. Eu dou uma dica para as pessoas sobre isso aqui, ó. Tá passando por libertação? Não saia de um ambiente ungido. Tá? Para manter libertação, você tem que coloca aí na tua regra para manter libertação separada da anotação que eu te dou agora, fazer uma anotação separada. Um princípio a manter libertação é estar perto de pessoas ungidas, ambientes ungidos, aonde a presença e o poder de Deus está. Quanto mais vivemos em ambientes ungidos e atmosferas onde há uma unção, verdade profunda, mais rápido se torna nosso processo de libertação e crescimento espiritual.